tutela provisória, tutela de urgência, tutela antecipada requerida em caráter antecedente, tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tutela de evidência. Qual a diferença básica entre todas essas nomenclaturas? A resposta é simples. Tutela provisória é gênero e todo o resto é espécie ou subespécie da tutela provisória. O artigo 294 do Código de Processo Civil é que traz essa primeira subclassificação. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então isso está retratado aqui no nosso fluxograma. Tutela provisória divide-se em tutela de urgência ou tutela de evidência. O parágrafo único do mesmo artigo 294 traz também a segunda subclassificação. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Isso também está retratado aqui no nosso fluxograma. Tutela de urgência divide-se em tutela antecipada e tutela cautelar, e estas podem ser concedidas em caráter incidental ou em caráter antecedente. O segundo artigo sobre o tema trata das tutelas de urgência em caráter incidental. O artigo 295 fala que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Em contrário senso, a tutela em caráter antecedente leva a crer que necessita do pagamento de custas, mas isso será tratado no capítulo próprio. O próximo artigo fala da conservação da eficácia da tutela provisória. É o artigo 296, que trata que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Esse regramento ele se justifica pelo próprio nome tutela provisória, pois se ela é provisória, obviamente ela não é definitiva. E se ela não é definitiva, ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A tutela definitiva vem somente com a sentença e com o trânsito julgado dessa sentença. O parágrafo único desse artigo só vem por complementar a ideia, pois ele diz que durante a suspensão do processo a eficácia resta conservada. Ou seja, se a tutela provisória foi concedida e no transcurso do processo ocorreu alguma suspensão por alguma questão prejudicial externa ou até mesmo a suspensão determinada pelos recursos repetitivos, por exemplo, a tutela, então, ela continuará tendo a sua eficácia durante essa suspensão. O próximo artigo, o 297, fala das medidas que o juiz pode tomar para que a tutela provisória seja efetivada. A redação é a seguinte: o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. E, em complemento, o parágrafo único fala que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Em outras palavras, lá no título do cumprimento provisório da sentença, de obrigação de fazer, deixar de fazer ou entregar, estão previstas as medidas coercitivas, indutivas, mandamentais que o juiz pode aplicar para que a tutela seja observada, para que ela seja efetivada. Então, na tutela provisória, as mesmas medidas podem ser aplicadas para que assim se obtenha o resultado exitoso da tutela provisória. O artigo 298 acaba tratando mais do mesmo, porque ele fala que a decisão que concede, nega, modifica ou revoga a tutela provisória, o juiz deverá motivar o seu convencimento de modo claro e preciso. Esse artigo trata de um assunto que é óbvio tanto para a decisão interlocutória
quanto para a sentença. Todas as decisões e sentenças devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. E por fim, o artigo 299 trata da competência para decidir sobre a tutela provisória. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer o pedido principal. Então, se você ajuizou uma ação e vai requerer uma tutela incidental, é óbvio que você tem que pedir essa tutela para o juiz onde você propôs a ação. Já se ela é em caráter antecedente, o mesmo juiz que analisa o pedido principal é que vai receber essa tutela em caráter antecedente. E, por fim, o parágrafo único trata da regra especial, que é da competência originária do tribunal. Então, se você tiver uma tutela provisória, por exemplo, a ser requerida em uma ação rescisória, essa tutela deve ser requerida diretamente no tribunal, não no juiz de primeiro grau, por exemplo. Então, essas são as regras básicas da tutela provisória e que devem ser observadas em todas as decisões que assim concedam uma tutela provisória, seja ela de urgência, seja ela de evidência, seja ela cautelar, seja ela antecipada, seja em caráter incidental ou em caráter antecedente.